Olá, nossa aula de hoje é sobre equações polinomiais. Coloquei aqui uma definição para vocês. A equação polinomial é toda a equação redutível à forma p de x é igual a zero, em que p de x é um polinômio de grau maior ou igual a 1. Porque as equações polinomiais eu quero trabalhar com vocês aqui nesse vídeo na forma fatorada. E para isso, nós precisamos conhecer quem são as raízes do polinômio. Então, para isso, eu também preciso saber identificar qual é o maior grau do polinômio. Por quê? A quantidade de raízes é de acordo com o maior grau. Nesse primeiro caso aqui, eu coloquei um exemplo. Se eu tenho x elevado à quinta menos x à quarta mais x ao quadrado mais 2 igual a zero. O maior grau vale quanto? Vale 5. Então, isso significa que nós vamos ter 5 raízes. No segundo exemplo, o maior grau vale quanto? Vale 2. Então, significa que nós vamos ter 2 raízes. No terceiro, nós vemos que aqui o maior grau vale quanto? Vale 3. Então, significa que vamos ter 3 raízes. Coloquei aqui uma tabelinha só para vocês entenderem como vai funcionar. Observe os seguintes polinômios e as raízes. Podemos escrevê-los nas seguintes formas fatoradas. O primeiro polinômio, 5x menos 13, nós temos a raiz igual a 3. Para achar essa raiz, lembrando, basta pegar o polinômio e igualar a zero. Como aqui é uma equação do primeiro grau, a gente resolve simples, letra de um lado e o número do outro. 15 dividido para 5, 3. Então, esse é o valor da minha raiz. No segundo caso, nós temos x ao quadrado menos 5x mais 6. Quem são as raízes? 2 e 3. Se eu for escrever na forma fatorada, no primeiro, nós poderíamos utilizar o fator comum, porque nós temos o 5 se repetindo. Então, fica 5 que multiplica x menos 3. No próximo, nós só temos as raízes 2 e 3. Lembrando que quando a gente coloca aqui na forma de raiz, a gente sempre faz a inversão do sinal. Isso é visto lá na equação do segundo grau. Então, se você esqueceu, volta lá na matéria, dá uma lida, porque é o que nós vamos utilizar aqui. Na forma fatorada, tem que lembrar de inverter o sinal da raiz. Então, se eu achei 2 e 3, eu vou usar menos 2, menos 3. E aqui nesse caso, as raízes, quem são? 1, 2, 3 e 4. Então, vou utilizar quem? Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Aqui eu coloquei o 2 em evidência porque o 2 está multiplicando todo o polinômio. Então, eu também posso fazer isso para facilitar na hora de achar as raízes. Coloquei aqui, Daí vem o seguinte teorema, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Toda equação polinomial, ou seja, com p de x igual a zero, de grau n, e esse grau sendo maior ou igual a 1, tem exatamente n raízes reais ou complexas, porque eu posso ter os dois tipos, posso ter um polinômio contendo tanto raízes reais quanto raízes complexas. E nesse caso é de acordo sempre com o maior grau. Se o grau é 5, eu vou ter 5 raízes. Se o grau é 3, eu vou ter 3 raízes. E assim sucessivamente. Coloquei um exemplo aqui para vocês. Qual é a forma fatorada de x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 34x mais 80 igual a zero? Sabendo que uma de suas raízes é 2. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Primeira coisa, achar todas as raízes. Como ele já me deu uma, eu posso aplicar Breuer-Ruffini para fazer a redução do grau. Ou seja, se eu estou no grau 3, quando eu fizer a divisão, eu vou ir para o grau 2. Isso é muito importante para achar as raízes de uma equação sempre que for maior do que o grau 2. Sempre vamos precisar aplicar Breuer-Ruffini para fazer essa redução do grau. Então, vai funcionar da seguinte maneira. Aplicando o Breuer-Ruffini, aqui em cima nós colocamos os coeficientes do polinômio, que nesse caso valem 1, menos 5, menos 34 e mais 80.
O valor da raiz, a gente sempre vai colocar aqui, ó. E agora vamos aplicar Abreu-Ruffini. E para aplicar Abreu-Ruffini, basta copiar o primeiro termo. Aí o valor que fica aqui a gente multiplica e soma com o próximo. Então vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 5 vai dar menos 3. 2 vezes menos 3, menos 34, que aí vai dar menos 40. 2 vezes menos 40, menos 80. Mais 80, 0. E lembrando que aqui é sempre o valor do resto. Caso você não saiba como funciona Abreu-Ruffini, assista a aula primeiro para depois assistir essa de polinômio, para não ficar perdido. Aí aqui, o que vai acontecer? Antes nós tínhamos grau 3. Quando você faz a divisão por uma das raízes, você já faz a redução do grau, e sempre em ordem decrescente. Então, se eu estava no 3, agora eu estou no grau 2, então vai ficar x² menos 3x menos 40, que vai ter que ser igual a 0. Para que isso? Para agora eu resolver Bhaskara através da equação do segundo grau e achar quem são as outras duas raízes. Aí vai ficar assim, resolvendo o discriminante primeiro, que vai ser menos 3² menos 4 vezes A vezes C. Menos 3², 9, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes menos 40, vai dar mais 160. Somando vai dar 169. Aí, quem são as raízes? Menos B, então nesse caso mais 3, mais ou menos a raiz de delta, que nesse caso é a raiz de 169, sobre 2 vezes o valor de A. Quem vai ser a minha primeira raiz? Vai ser mais 3, raiz de 169 vale 13, sobre 2. Então, aqui vai dar 16 sobre 2, que vale 8. Depois, mais 3, menos 13 sobre 2, que aí vai dar menos 10 sobre 2, menos 5. Lembrando que você também poderia aplicar soma e produto, sempre que o A vale 1, tem que pensar em dois números que se eu somar, vai dar 3, porque a soma você inverte sinal, e o produto, se você multiplicar, vai dar quanto? Menos 40. Aqui, ó, se eu somar 8 menos 5 vai dar 3, e se eu multiplicar 8 vezes menos 5, menos 40. Então, quem são as raízes desse polinômio? São o valor 2, o valor 8 e o valor menos 5. Para escrever na forma fatorada, como eu não puxei ninguém para evidência, tá vendo aqui em cima? Ó, não puxei ninguém para evidência antes de resolver tudo isso, não tem fator comum para eu colocar aqui escrito na evidência. Vai ficar como? X, como deu mais 2, passa a ser menos 2. Como deu 8, vai ser menos 8. Como deu menos 5, a gente vai utilizar mais 5. Pronto. Aí é assim que a gente vai escrever na forma fatorada. Caso tivesse um fator comum, digamos que todos ali fossem divisíveis por 2. Primeiro eu ia colocar o 2 na evidência, aí ia resolver exatamente o que eu estou fazendo aqui, só que com os valores que ficar dentro do parênteses, tá? Digamos que ficasse assim, ó. Vou mostrar até o caso anterior, né? Aqui, ó. Eu não coloquei o 5 na evidência? 5 multiplica x menos 3? Aí eu só vou resolver aqui dentro para achar a raiz, ó. X menos 3 igual a 0, então significa que o x vale quanto? Vale 3, ó. Bate exatamente com essa resposta, tá vendo? Então tem que prestar atenção nisso. Quando você coloca na evidência, aí você vai ignorar o valor de fora e vai resolver quem está dentro. Então aqui a gente finaliza essa parte de colocar escrito no método fatorado das raízes.